Descobri que minha esposa estava mentindo pra mim por causa de um erro bobo no celular dela. Nunca achei que fosse o tipo de pessoa que escreveria algo assim. Sempre me considerei pé no chão, casado há 6 anos, vida simples, sem muito drama. Eu e minha esposa, vamos chamá-la de Lúcia, nos conhecemos na faculdade. Ela sempre foi inteligente, focada, organizada ao extremo. Quase obsessiva com agenda, compromissos, horários. E eu? Eu era mais distraído, do tipo que esquece onde deixou a chave 5 minutos depois de chegar em casa. A gente se completava. Ou pelo menos eu achava que sim. Tudo começou com um detalhe pequeno, algo que num dia qualquer eu teria ignorado. Mas naquele dia, algo me fez parar. Ela deixou o celular dela carregando na cozinha. Saiu para resolver algo com a mãe e esqueceu de levar. Normalmente ela nunca esquecia, nunca. Toquei no celular só para ver a hora, ele vibrava sem parar. Notificações do WhatsApp. Um grupo com um nome estranho. Reunião às 16. Só que era sábado, e Lúcia nunca teve reuniões aos sábados. Abri por impulso. Não era um grupo de trabalho, era só ela e um contato salvo como D. E ali tava, uma sequência de mensagens. Nenhuma profissional, nenhuma inocente. Frases como: mal posso esperar para te ver de novo. A noite de ontem ainda tá na minha cabeça. Você é o único lugar onde eu me sinto vivo. Parecia coisa de novela, mas era o celular da minha esposa, com um nome salvo como se fosse reunião, com um homem que se dizia vivo só com ela. Fiquei parado, celular na mão, coração disparado. Li e reli aquelas mensagens tentando encontrar uma explicação lógica, mas quanto mais eu lia, mais percebia, ela não só estava traindo, ela estava vivendo outra vida. O celular ainda estava na minha mão quando escutei a porta do portão abrir. Era a Lúcia voltando. Guardei o aparelho rápido, como se eu fosse o culpado. Ela entrou com aquela mesma leveza de sempre, um saco de compras na mão, sorriso no rosto. Oi, amor, esqueci o celular aqui, né? É. Você viu ele por aí? Tá ali na cozinha. Ela pegou o celular, desbloqueou com o rosto, deu uma olhadinha e colocou no bolso. Natural. Como se nada tivesse acontecido. Meu coração estava martelando no peito, mas eu não disse nada. Ainda não. Esperei ela tomar banho, fazer o jantar, colocar um filme qualquer para rodar na TV. Ela até se encostou no meu ombro como sempre fazia, mas eu não consegui ver nada daquilo como antes, porque agora eu sabia. Ou melhor, agora eu precisava saber mais. Naquela noite, esperei ela dormir. Peguei meu notebook e fui procurar pistas. O número de D tinha DDD da nossa cidade. Joguei no Google. Nada. Joguei em buscadores de WhatsApp online. Nada. Até que pensei: e se for alguém do trabalho dela? Entrei no LinkedIn dela, que eu já conhecia. Comecei a rolar os colegas, achar qualquer nome com D. De cara tinham 3. Diego L., do setor financeiro, Daniel M., da TI, Douglas F., do jurídico. Entrei em cada perfil, um por um, mas foi no terceiro que algo me travou o estômago. Douglas F., 38 anos, solteiro, publicações diárias de frases motivacionais e uma foto. Uma selfie em um restaurante com luz baixa, taças de vinho e uma legenda: segunda mais leve do que nunca. E o pior? A toalha da mesa era igual à da reserva que eu mesmo fiz com a Lúcia 2 meses atrás. No mesmo restaurante onde eu a levei para comemorar nosso aniversário de casamento. Ela voltou lá, mas não comigo. Fechei meu notebook. O quarto estava escuro. Só o som leve da respiração dela ao meu lado. E foi naquele momento que caiu a ficha. Não era uma aventura. Não era um erro de uma noite só. Era um relacionamento paralelo. Cuidadosamente escondido. Planejado. E eu? Eu era o cara da fachada. O marido na foto de perfil. O nome no papel. Mas não mais o lugar onde ela se sentia viva.
Nos dias que seguiram, eu virei um observador silencioso. Cada movimento dela, cada olhar, cada desculpa, tudo agora tinha um peso que antes não tinha. Lúcia continuava agindo como se nada tivesse acontecido. Ela ainda me beijava antes de sair, ainda me mandava mensagens no meio do dia com emojis fofos, ainda perguntava se eu queria algo do mercado. E isso era o que mais doía. Ela era boa nisso, muito boa. Boa em mentir, boa em esconder, boa em parecer exatamente a esposa ideal que todo mundo acreditava que ela era. Enquanto isso, eu fingia que nada tinha mudado. Mas por dentro, eu estava apodrecendo. Comecei a guardar provas. Salvei prints das mensagens, copiei os prints do perfil do tal Douglas, abri uma pasta oculta no meu computador só para isso. Eu não sabia ainda o que ia fazer com tudo aquilo, mas uma parte de mim já entendia. Quando a bomba explodisse, eu não queria sair como louco. Eu queria sair com provas. Na quarta-feira, ela saiu dizendo que ia a uma reunião de alinhamento com a equipe do trabalho. Às 19 horas, em um restaurante, com salto, maquiagem leve e perfume forte. Quer que eu te leve? Não precisa, vou de carro mesmo. A gente vai ficar só um pouquinho. E lá foi ela. Assim que o portão fechou, eu saí pela porta dos fundos, subi no meu carro e fui atrás. Esperei ela dobrar a esquina e segui com o farol desligado por um quarteirão. Liguei só quando ela entrou em uma avenida mais movimentada. O coração batia tão rápido que eu mal senti os dedos no volante. Eu sabia que se ela me visse, tudo ia por água abaixo. Mas ela não me viu. Ela estacionou numa rua lateral, desceu tranquila, sem olhar para o lado, entrou no mesmo restaurante da selfie do Douglas. Era ele. Eu tinha certeza. Estacionei o carro longe, caminhei pelo outro lado da rua, só para ver sem ser visto. E lá estavam eles. Mesa de canto, taças de vinho, riso leve, mão encostando na mão. Ela se inclinou para frente, falou algo baixinho e ele passou o dedo na aliança dela. Sim, ela ainda estava com a aliança. E isso foi a parte que mais me destruiu. Ela nem se dava o trabalho de tirar. Fiquei ali por 20 minutos, talvez 30, não lembro. O tempo virou fumaça. Depois voltei para o carro, dirigi sem rumo. A cidade passou por mim como se eu estivesse num sonho ruim. Uma parte de mim queria parar em algum lugar, beber até apagar. A outra queria voltar para casa antes dela, como se nada tivesse acontecido. E foi isso que eu fiz. Deitei na cama, peguei o celular, dei like numa publicação qualquer, coloquei um podcast só para preencher o silêncio. Quando ela chegou, quase 2 horas depois, me deu um beijo na testa e disse: "Tô morta." Depois daquela noite eu soube que não dava mais para ficar parado. Não ainda para confrontar, mas para jogar o jogo com ela. Eu precisava saber até onde ela iria com a mentira. Até que ponto ela era capaz de olhar na minha cara e dizer que me amava, sabendo que na noite anterior dormiu com outro. Comecei devagar. No café da manhã seguinte, falei como quem não quer nada. Ontem passei perto do restaurante onde a gente foi no nosso aniversário. Pensei em te mandar mensagem para jantarmos lá qualquer dia. Ela levantou os olhos da xícara. Sério? Que coincidência! Ontem passei perto também, quando estava indo para a reunião. Ela falou com a maior naturalidade do mundo. Reunião foi onde mesmo? Ela deu uma golada no café. Num coworking ali perto, aqueles que tem salinha fechada, sabe? Mentira. Eu tinha visto ela entrando no restaurante. E ainda assim, ela falava com convicção, sem piscar, sem desviar o olhar. Era como se ela tivesse ensaiado tudo, ou como se mentir para mim já fosse parte da rotina. Mais tarde, naquele mesmo dia, eu fiz algo que nunca imaginei fazer. Instalei um app espião no celular antigo que ela usava antes. Aquele celular estava guardado numa gaveta da escrivania. Lúcia nunca mais tinha tocado nele, mas ele ainda estava vinculado à conta dela do Google. Com paciência, reativei o aparelho,
recuperei senhas, acessei tudo. Google Fotos, Gmail, Google Maps, Drive. Comecei pelos backups automáticos. E lá estava. Uma sequência de fotos no espelho. Datas recentes, locais diferentes. Roupas que ela nunca usou comigo. Perfumes que nunca senti. E em uma delas, claramente tirada no banheiro de hotel, ela aparecia de vestido preto com a legenda salva no backup. D disse que esse é o meu melhor lado. D. Sempre ele. O que antes era raiva, agora estava virando nojo. Nojo de como ela sorria para mim enquanto construía outra vida. Nojo de como ela me chamava de amor enquanto chamava outro homem de vida. Naquela noite, fiquei em silêncio. Ela me mostrou algo no Instagram, riu de um vídeo, tentou me puxar para o sofá. E eu fingi. Fingi que tudo estava bem. Fingi que ainda acreditava naquela personagem que ela inventou. Mas por dentro, eu estava contando os dias. Os dias para juntar mais provas. Os dias para montar a minha saída. Os dias para me libertar daquela prisão com cortinas limpas e cheirinho de lavanda. Porque agora, eu não queria só confrontar. Eu queria desmascarar. Com tudo. Diante de todos. Depois de acessar o celular antigo e encontrar aquelas fotos salvas com carrinho, algo dentro de mim virou uma chave. Não era só traição, era desprezo disfarçado de rotina. E pior, ela nem se preocupava em esconder tanto assim. Eu não podia mais agir sozinho, então fui atrás de alguém que conhecia ela bem, minha cunhada, a irmã da Lúcia. Não éramos exatamente próximos, mas já tínhamos dividido jantares de domingo e piadas constrangidas em reuniões de família. Mandei uma mensagem. Oi, tem um tempinho para conversar? É sério, e é sobre a Lúcia. Ela respondeu em menos de 2 minutos. Claro, tá tudo bem? Marcamos em uma cafeteria do centro. Quando ela chegou, parecia preocupada. Tá doente? Vocês brigaram? Não, mas tem algo acontecendo, e eu preciso te mostrar. Abri o celular e entreguei nas mãos dela. Mostrei os prints, as fotos, o nome D. Ela ficou pálida. Demorou para dizer qualquer coisa. Você tem certeza de que isso é atual? Tudo tem data, é recente. E tem mais. Eu vi os dois juntos, pessoalmente, em um restaurante. Ela apoiou os cotovelos na mesa e suspirou. E então disse algo que gelou minha espinha. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Como assim? Ela sempre some nas sextas à noite. E outro dia, sem querer, ela esqueceu o celular desbloqueado em cima da mesa. Viu uma notificação com esse mesmo nome, D. Mas ela viu que eu notei e mudou de assunto na hora. Você não perguntou? Claro que perguntei. Ela disse que era um contato do RH, que estava resolvendo uma burocracia do trabalho. Mas eu sabia que era mentira. Só não queria me meter no casamento de vocês. Ficamos ali por quase 1 hora. Ela me contou mais coisas. Pequenos detalhes que antes pareciam bobos. Agora, montavam um quebra-cabeça nojento. E no fim, minha cunhada disse algo que selou tudo. Se você for fazer alguma coisa, me avisa, porque eu não quero mais proteger esse tipo de atitude. Ela passou dos limites. Naquela noite, de volta em casa, Lúcia estava animada. Disse que recebeu uma proposta de curso da empresa, talvez uma viagem. Faria parte de um projeto de expansão. Era mentira. Mais uma. E tudo que eu consegui responder foi: vai ser ótimo para você. Você merece. Ela sorriu. Foi pro quarto cantarolando. E eu, do outro lado da casa, comecei a escrever meu plano. No dia seguinte, acordei mais cedo que ela. Fiquei sentado na cozinha, olhando para o vapor que subia da caneca de café, pensando em tudo que eu já tinha descoberto e em tudo o que ainda faltava. Ela estava vivendo 2 vidas. Eu precisava fazer com que as 2 colidissem, na frente de todo mundo. Nada de brigar, nada de gritar, nada de escândalo de novela. Eu queria fatos, frieza e queda. Primeiro, voltei para o celular antigo dela e explorei tudo, não só as fotos. Comecei a buscar e-mails antigos, histórico de localização, notificações arquivadas. Encontrei uma confirmação de reserva feita em nome dela. Hotel de final de semana, um nome genérico. Quarto para 2.
check-in às 19 horas da sexta seguinte. Era isso. Ela estava se preparando para outra noite com ele, mentindo na minha cara, de novo. E dessa vez eu ia deixar ela ir. Mas eu também estaria lá. Passei a semana agindo normalmente. Trabalhei, fiz compras, mandei memes no grupo da família. Beijei ela de manhã. Respondi os bom dia com emoji. Enquanto isso, fui montando minha parte do plano. Conversei de novo com a irmã dela. Mostrei a reserva. Combinei tudo, hora, local e posição. Ela topou na hora. Eu quero estar lá, quero ver a cara dela. Ela passou dos limites. Também falei com um amigo meu advogado que me orientou a manter tudo documentado. Se quiser se proteger legalmente, grava tudo, fotos, vídeo e principalmente o comportamento dela depois. Ela pode tentar inverter o jogo. Anotei cada palavra. Na sexta, fingi um resfriado. Disse que ia ficar em casa. Que estava cansado, cabeça pesada. Ela fez aquele teatrinho doce. Quer que eu fique? Posso remarcar a reunião. Não, amor, vai tranquila. Não quero te atrapalhar. Tem certeza? Tenho. Ela me deu um beijo, ajeitou o cabelo, pegou a bolsa e saiu. Como quem não carrega culpa nenhuma. Dei 15 minutos. Peguei o carro, levei câmera, celular reserva e uma pastinha com os prints e reservas. Minha cunhada foi em outro carro. Chegamos perto do hotel. Parei uma rua acima. Esperei. E lá estava ela. De salto, vestido claro, cabelo solto. Parou na frente do hotel, mexeu no celular e então ele chegou. Douglas. Sorriso no rosto, abraçando como quem vê a esposa depois de uma semana fora. Aquilo queimou, mas também me deu certeza. Eles subiram juntos. E ali, naquele momento, tudo virou real demais para ser ignorado. Não era mais teoria, não era mais suspeita. Era fato. E tinha data, hora, vídeo e testemunha. Voltei para casa antes dela, como se nada tivesse acontecido. Peguei uma pizza congelada, liguei a TV, deixei tudo como estaria se eu realmente tivesse passado a noite sozinho. Quando ela chegou, já era quase meia-noite. A reunião se estendeu demais, se acredita? A gente acabou jantando no lugar mesmo, porque o pessoal resolveu fazer um alinhamento de última hora. Sorri, sem desviar o olhar da televisão. Imagino, o pessoal do seu trabalho é bem dedicado mesmo. Ela tirou os sapatos e foi direto pro banho. Dentro do chuveiro, cantarolava. E ali, com a cabeça encostada no encosto do sofá, eu só pensava em uma coisa. Ela não faz ideia. No sábado de manhã, propus um almoço de família no domingo. Vamos reunir todo mundo aqui em casa, sua irmã, meus pais, o pessoal todo. Ela pareceu hesitar por um segundo. Esse fim de semana? Achei que você estava meio gripado. Mas já tô melhor, vai fazer bem pra gente. A gente tá precisando de uma energia boa, né? Ela sorriu e concordou. Mal sabia ela que aquele almoço seria o último em que todo mundo ainda acreditava na mentira. Passei o sábado preparando tudo. Organizei a mesa, limpei a varanda, comprei bebidas e comida. Mandei mensagem para todos. Meus pais confirmaram, meus irmãos também. E a irmã dela foi a primeira a responder. Estarei lá, na primeira fileira. Na pasta escondida no quarto, deixei tudo separado. Print das mensagens, confirmação de reserva do hotel, foto dos dois entrando juntos, histórico de localização, vídeo da câmera no estacionamento. Eu não queria gritar, não queria expor só por raiva. Queria mostrar o quanto ela construiu a própria armadilha com o próprio cuidado. No sábado, por volta do meio-dia, a casa estava cheia. Risos, barulhos, de talheres no ar. Ela parecia confortável, leve, como se fosse uma anfitriã perfeita. E todos estavam ali, minha família, a família dela e, principalmente, a irmã. Lúcia pegou uma taça, fez um brinde rápido, com aquela voz doce de sempre.
quero agradecer a presença de todos. É muito bom ter gente que a gente ama por perto, principalmente quando estamos entrando em uma nova fase. Nova fase. As palavras ecoaram como ironia. Ela não fazia ideia de quão nova seria essa fase. Enquanto todos brindavam, eu me mantive quieto, com o copo na mão. Olhei para Lúcia, que sorria e trocava olhares com a irmã dela. Era o momento de começar a virar o jogo. Levei o celular até a mesa, bem devagar. Cliquei para abrir a pasta que tinha preparado. Quero compartilhar algo com vocês. Não é fácil para mim, mas acho que todo mundo aqui merece saber a verdade. O silêncio caiu na sala. Ela franziu a testa, ainda tentando manter a pose, mas seus olhos estavam começando a perder a confiança. Lúcia tem vivido uma vida dupla, e não falo só de trabalho ou rotina. Falo de mentiras, traição e planos escondidos. Abri o primeiro print. As mensagens com um D. O grupo chamado Reunião 16 Horas, que na verdade não passava de uma mentira. O olhar de todos foi se voltando para ela. Alguns começaram a cochichar, outros mantinham o rosto sério. Ela engoliu em seco. Eu posso explicar, começou ela, mas a voz saiu trêmula. Por favor, explique, respondi sem tirar os olhos dela. Não é o que parece, disse ela tentando se justificar. Mas era tarde. Coloquei as fotos do hotel na tela do celular, mostrei os horários. A confirmação da reserva. O vídeo dos dois entrando juntos. A sala inteira ficou em silêncio. Até a irmã dela, que estava ao meu lado, apertou minha mão discretamente. Ela tentou argumentar, negar, mudar a versão, mas cada palavra só cavava mais o buraco. Eu continuei, frio e controlado. Eu não queria que isso acontecesse assim, mas já que a mentira é pública, que a verdade também seja. Lúcia tentou chorar, se desculpar, mas as desculpas não tinham mais lugar ali. Enquanto ela desmoronava diante de todos, eu finalmente respirei fundo. Era só o começo. Depois do choque, ninguém mais tocou na comida. Os talheres pararam, os olhares se desviavam, uns de constrangimento, outros de pura revolta. Lúcia estava sentada, imóvel, segurando o guardanapo como se fosse um escudo. O silêncio só foi quebrado pela mãe dela. Lúcia, isso é verdade? Ela não respondeu. Ficou ali, respirando pesado, o rosto vermelho, as lágrimas começando a escorrer. É mentira, ela sussurrou. Você tá vendo montagem, alguma coisa. Ele mexeu no meu celular, isso é invasão. Aquela foi a única reação que ela conseguiu ter. Acusar a mim, me transformar no problema. Eu ri, sem emoção nenhuma. Tá vendo esse vídeo aqui? Câmera de segurança do hotel. Você entrando com o Douglas, a mesma roupa da foto. Quer dizer que eu montei isso também. Ela empalideceu. Eu não sei, Acha que alguém acreditaria nessa versão? A irmã dela, até então calada, cruzou os braços e falou alto para todos ouvirem. Eu sabia, eu vi. E fiquei calada achando que era só uma bobeira que ia passar. Mas não passou. Você só ficou melhor em esconder. Você também tá contra mim? Lúcia perguntou, com a voz falha. Não tô contra você, tô contra a mentira, contra essa personagem que você criou. Não dá mais pra fingir. Meus pais estavam desconcertados. Meu irmão me olhava com pena, mas em silêncio. Ninguém sabia o que dizer, mas todos sabiam que a imagem dela tinha rachado. Lúcia se levantou e saiu da mesa. Foi direto pro quarto. A porta bateu. Um silêncio estranho caiu sobre a casa. Uma mistura de fim e libertação. E eu só disse: desculpem por isso, mas eu precisava mostrar. Para mim, para vocês e principalmente para ela. Mais tarde, quando todos já tinham ido embora, ela saiu do quarto com os olhos inchados. Veio até a sala, parou na minha frente, tentou começar a falar. Você me humilhou. Não, você se humilhou. Eu só tirei a cortina. Ela se jogou no sofá como se esperasse alguma reação minha. Talvez um abraço, uma chance de se explicar. Mas eu não disse mais nada. Só me levantei. Fui até o quarto de hóspedes, fechei a porta
E dormi como não dormia havia semanas. Na manhã seguinte, acordei com um bilhete na porta do quarto de hóspedes. Por favor, me escuta. Eu sei que errei. Eu tô desesperada. A gente pode conversar? Guardei o bilhete na gaveta. Nem li de novo. Fui direto para a cozinha, preparei meu café, sentei em silêncio. Ela apareceu minutos depois, com os olhos ainda inchados. Eu não dormi. Eu dormi. Ela mordeu o lábio como se estivesse tentando segurar alguma coisa. Você vai me dar uma chance de explicar? Nem que seja só para você entender. Eu já entendi tudo. Não, você entendeu o que viu, mas não sabe como as coisas chegaram aqui. Ela se sentou à minha frente, desesperada para controlar a narrativa. Eu me senti invisível. Você sempre foi bom, sempre foi confiável, mas eu estava sufocando nessa rotina. Todo dia era igual. Eu precisava sentir que eu ainda existia para alguém. Então você traiu, repetidas vezes, escondeu, planejou, mentiu. Ela tentou tocar minha mão, mas eu tirei. Foi um erro contínuo, sim, mas se você me der uma chance, eu posso mostrar que ainda vale a pena. Ela estava começando a chorar. Mas não era culpa, não era arrependimento. Era medo. Medo de perder a estabilidade, a imagem, o conforto que eu representava. Você não sente nada, nem um pouco? Sinto. Sinto alívio de ter acordado a tempo. Sinto raiva de mim por não ter percebido antes. E sinto pena. Muita pena. Ela se levantou, andou pela sala como se procurasse por uma saída invisível. Você vai pedir o divórcio? Não hoje, mas vai acontecer. Ela se encostou na parede. Respirou fundo. Você não quer nem tentar? Você já tentou, só que com o outro. Mais tarde, ela saiu sem dizer para onde ia. Talvez para a casa da irmã. Talvez para o colo do Douglas. Ou talvez só para fugir de si mesma por algumas horas. Mas pela primeira vez em muito tempo, o silêncio naquela casa não doía. Era um silêncio verdadeiro, limpo, sem mentiras pairando no ar. E eu sabia que dali em diante, tudo mudaria. Mas ainda tinha mais por vir. Porque pessoas como Lúcia nunca entregam o jogo tão fácil assim. Na segunda-feira, ela não voltou para casa. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Nada. E sinceramente, aquilo me deu paz. Passei o dia em silêncio, abrindo as janelas, trocando os lençóis, tentando tirar dela não só os rastros físicos, mas o ar. Só à noite, enquanto organizava os documentos no computador, o celular apitou. Era uma mensagem do meu primo. Cara, tá tudo bem entre vocês? A Lúcia postou um texto estranho no Instagram. Abri o perfil dela. E lá estava. Uma legenda enorme. Foto de fundo preto com uma frase branca. Às vezes, a gente erra tentando acertar. Ninguém entende o que se passa dentro de um coração ferido. Só peço empatia nesse momento. Milhares de curtidas. Comentário de amigas dizendo que estavam com ela. Gente mandando força. E até umas mensagens públicas do tipo: não se deixe abalar. Ela estava se fazendo de vítima. Jogando para a plateia. Controlando o roteiro. Eu respirei fundo. Contei até 10 e deixei o celular de lado. Não ia entrar no jogo dela. Não ali. Não em rede social. Mas no dia seguinte vieram mais mensagens. Uma colega de trabalho dela me chamou no WhatsApp. Vi o post da Lúcia. Ela tá bem? Ela disse que vocês estavam passando por uma crise feia, que você ficou agressivo. Outra amiga em comum me mandou áudio, toda preocupada. Ela falou que você expôs ela na frente da família inteira, que gritou, ameaçou, que ela teve que sair de casa com medo. É verdade isso? A raiva subiu, mas eu segurei. Respirei fundo, abri minha pasta
Separei os prints e enviei para ambas. Só o básico. Só o suficiente. Antes de acreditar em versões, veja os fatos. Ambas demoraram para responder. Uma visualizou e não disse mais nada. A outra mandou um: "Me desculpa, eu não sabia." E ficou silêncio depois. Lúcia estava tentando salvar o que podia. A imagem dela. A reputação de esposa traída ao contrário. Fingindo que eu era o vilão. Mas agora eu sabia jogar também. Não era mais o marido calado. Agora eu era o homem que tinha provas. E acima de tudo, eu não tinha mais medo dela. 2 dias depois do post no Instagram, ela apareceu. Sem avisar, sem bater, com a chave que ainda tinha. Entrei na sala e encontrei ali, sentada no sofá, como se ainda fosse dona de tudo. Vestida com a mesma blusa velha que usava nos domingos tranquilos. Cabelo preso, rosto limpo, parecia cansada, ou talvez ensaiada. Disse: "Eu precisava voltar, minha cabeça tá um caos." Cruzei os braços encostado na porta. Não devia ter vindo sem avisar. Ela suspirou, olhou ao redor. Essa casa tá muito vazia sem mim. Na verdade, tá mais leve. Ela sorriu de canto. Um daqueles sorrisos tristes que ela usava sempre que queria parecer frágil. Eu sei que errei. Eu fui idiota. Mas eu também fui covarde. Fiquei presa numa rotina e em vez de conversar contigo, eu fugi. A culpa é minha. Pela primeira vez ela estava falando com calma, sem rodeios. Sem se esconder atrás de frases bonitas. Mas isso não mudava o que ela tinha feito. Você não só fugiu. Você construiu uma outra vida inteira enquanto sorria pra mim todo dia. Não foi um deslize. Foi um plano. E você ainda tentou me queimar depois. Ela baixou a cabeça. Ficou alguns segundos em silêncio. Não era quem eu pensava, o Douglas. Era só atenção vazia. Carinho de fachada. Eu achava que estava sendo amada, mas, na verdade, ele só queria o jogo. Fiquei calado. Você era o real. Era a paz. Eu fui burra de não ver isso a tempo. Ela levantou, veio até mim. Parou a 2 passos de distância. Se a gente tiver alguma chance, eu tô disposta a lutar. A gente não tem. Você já decidiu? Decidi quando você me olhou nos olhos e mentiu sem piscar. Ela quis falar mais alguma coisa, mas parou no meio da frase. A garganta travou. Os olhos marejaram. Posso, pelo menos, ficar mais uns dias aqui até me organizar? Pensei por um momento e respondi com frieza. Você tem até sexta. Depois disso, quero minha chave de volta. Ela assentiu, calada. Subiu pro quarto devagar, como quem carrega um peso nas costas. Mas mesmo naquele andar lento, eu sabia. Ela ainda não tinha desistido. Na primeira manhã depois que voltou, Lúcia preparou o café de manhã. Mesa posta, suco de laranja fresco, até pão de queijo, que ela mesma nunca soube fazer direito. Tudo arrumado como se estivéssemos nos primeiros meses de namoro, como se a traição tivesse sido só um sonho ruim. Fiz como você gosta, pão quente, manteiga derretendo. Ela disse isso sorrindo, como se aquilo fosse um gesto inocente. Mas eu vi o que era. Encenação. Não precisa fazer isso. Não é por obrigação, é porque eu quero. Quer ou quer apagar o que fez? Ela abaixou os olhos, mexeu na colher. Eu só quero que você lembre do que a gente tinha. E foi aí que eu percebi. Ela ia tentar me bombardear com lembranças, transformar os gestos cotidianos em gatilhos emocionais, cozinhar como antes, andar pela casa de pijama, sorrir nos horários certos, como se pudesse reconstruir a confiança com mímica. Mas tudo agora tinha gosto de veneno. Nos dias seguintes ela tentou outras coisas. Lavou as roupas, até as minhas. Trocou os lençóis, colocou nossa playlist antiga para tocar na sala. Uma noite deixou no sofá aquele mesmo filme que a gente viu no nosso primeiro encontro.
Eu desliguei a TV. Você acha que tudo isso é suficiente? Eu só tô tentando lembrar você de quem eu fui antes de tudo. Eu lembro. Mas o problema é que agora eu também sei quem você é depois de tudo. Ela engoliu em seco. Você não vai me perdoar nunca? Não confundir paciência com perdão, Lúcia. Eu tô sendo educado. Isso é o máximo que você vai ter de mim. No quarto, ela começou a deixar a porta encostada, como se esperasse que eu passasse e entrasse. Como se quisesse me fazer lembrar do calor dela na cama, da companhia, do costume. Mas até a respiração dela agora me soava falsa. Não era mais minha esposa ali. Era alguém tentando representar minha esposa. E toda vez que ela tentava reencenar a mulher que destruiu com as próprias mãos, isso só deixava mais claro. Ela não sentia culpa, ela sentia perda. E isso não é a mesma coisa. Na quinta-feira à noite, cheguei em casa depois de um dia puxado no trabalho. Ela estava sentada na sala me esperando. Luz baixa, vela acesa, vinho na mesa. Um prato coberto no centro. Fiz seu prato favorito. Ela estava com um vestido que usava no nosso aniversário de casamento. Maquiagem leve, perfume que eu conhecia desde a nossa primeira viagem juntos. E por um momento, por um segundo curto demais para contar, me deu raiva de mim mesmo por sentir alguma coisa. Mas não era saudade, era só cansaço. Cansaço de ser testado o tempo todo. Você tá tentando me convencer com comida e perfume agora? Ela hesitou. Não, é só que a gente gostava dessas noites, lembra? E você destruiu todas elas com um quarto de hotel e um cara que nem sabia meu nome. Ela desviou o olhar. Você vai me jogar isso na minha cara para sempre? Não, porque você não vai estar mais aqui. Ela engasgou com a própria saliva. Como assim? Amanhã é sexta. Você disse que só ficaria até sexta. E eu quero minha chave de volta. Ela se levantou devagar, como se ainda pudesse virar o jogo com um último ato. Você vai me expulsar da nossa casa? Não, eu tô te liberando dela. Você já saiu no dia que decidiu me trair. Agora só tô formalizando o fim. Ela tentou responder, mas a garganta travou. Foi pro quarto e bateu a porta. E ali, no meio da sala, cercado por um jantar montado com memórias falsas, eu respirei fundo e percebi que eu estava pronto. Na sexta, antes de sair pro trabalho, deixei um envelope em cima da mesa. Dentro, uma cópia da solicitação de divórcio. Uma lista dos objetos dela que ainda estavam ali. E um bilhete. Hoje é o fim. Sem mais encenações. Por favor, devolva a chave até o fim do dia. Voltei do trabalho por volta das 7. A casa estava em silêncio, sem vela acesa, sem comida na mesa, sem perfume no ar. Mas o envelope que eu tinha deixado ainda estava lá, aberto e com um papel novo por cima. Um bilhete dela, escrito à mão. Você quer me apagar da sua vida como se eu fosse um erro descartável, mas a gente construiu uma história, uma casa, uma família. Não sou só a mulher que errou, sou a mulher que te ajudou a crescer. Nada sobre arrependimento, nada sobre o que ela fez. Só defesa e culpa virada por outra. E como se não bastasse, o celular começou a vibrar. Primeiro, a mãe dela. Filho, podemos conversar? A Lúcia me ligou chorando, disse que você tá fazendo tudo muito rápido. Depois a prima dela, aquela que a gente via uma vez por ano. Ela tá arrasada, você não acha melhor pensar com calma antes de assinar qualquer coisa? Até minha própria mãe me mandou mensagem confusa. Vocês não querem tentar salvar o casamento? Não é melhor conversar mais uma vez? Ela começou a montar o circo, usando gente inocente como plateia, distribuindo papéis como se fosse uma diretora desesperada para salvar a peça. Liguei para a irmã dela, a única que sabia da história real. Ela tá ligando para todo mundo, fazendo um teatro. Já me ligou também, disse a irmã com a voz carregada. Disse que você tá frio, que tá agindo por impulso. Mas eu conheço ela. Ela só tá tentando limpar a imagem antes de assinar o fim. Acha que ela vai entregar a chave? Vai, mas vai tentar fazer parecer que é você quem tá abandonando tudo. Ela precisa sair por cima, nem que seja no discurso. E foi exatamente isso que aconteceu. Às 9 da noite recebi uma notificação no interfone. Ela estava na porta com uma mala, uma sacola e um envelope.
Quando eu abri, ela não disse nada. Só me entregou a chave, encarou meus olhos com uma expressão vazia e disse com voz baixa: "Você destruiu tudo que a gente tinha. Parabéns." Não respondi. Ela virou as costas e entrou no carro de aplicativo que esperava na rua. Nem olhou para trás. E ali, na porta da casa onde vivíamos anos juntos, ela foi embora pela última vez. Mas eu sabia, a história ainda não tinha terminado. Porque pessoas como Lúcia sempre tentam voltar, mesmo depois de sair. A primeira semana sem ela foi silenciosa. Não vazia, silenciosa. Comecei a reorganizar a casa. Mudei os móveis de lugar. Doei algumas coisas que só tinham a cara dela. Limpei os armários. Joguei fora as fotos. Tirei os quadros da parede. Foi como arrancar adesivo antigo da pele. Dói um pouco, mas depois alivia. Voltei a sair com meus amigos. Voltei a rir com mais leveza. Comecei a dormir com a porta aberta, a casa inteira respirando de novo. Mas a paz ainda era instável, porque pessoas assim não aceitam ser esquecidas como realmente foram. Elas querem ser lembradas do jeito que fingiram ser. Tudo começou com mensagens anônimas no Instagram. Perfis sem foto, nomes genéricos. Engraçado como você parece bem rápido demais. Tá feliz agora? Espero que o vazio preencha logo. Ignorei. Depois vieram os likes em fotos antigas, em sequência, de perfis que pareciam novos, mas criados só para cutucar. Um deles tinha como bio: "As máscaras caem, mas os olhos continuam mentindo." Eu sabia que era ela. Talvez nem tentando reatar, só provando que ainda estava ali. Um dia, uma amiga em comum me mandou o print de um story. Lúcia postou uma música melancólica com legenda: "Ele me apagou da vida dele, mas eu ainda sei onde ele mora." Na sequência, uma foto dela com um livro meu no colo. O mesmo que ela tinha pego da estante semanas antes, no dia em que saiu. Era como se dissesse: "Ainda tenho partes suas comigo." A gota d'água foi quando descobri que ela estava tentando se reaproximar da minha irmã. Mandou mensagem dizendo que sentia saudade da amizade que tinham, que nada precisava mudar entre elas por causa de um erro conjugal. Minha irmã me ligou na hora. Ela acha que vai me usar como ponte para voltar para sua vida, mas eu não sou idiota. Ela não quer voltar para minha vida. Ela só não quer ser esquecida, e isso é mais perigoso ainda. Eu sabia. Se eu respondesse, caía no jogo. Se eu bloqueasse, ela criaria outro perfil. Se eu fingisse que nada estava acontecendo, ela ia tentar outro caminho. Então, decidi. Vou encerrar tudo legalmente. Vou blindar minha casa, minha rotina e minha paz. E se ela aparecer de novo, vai ser com consequências. Porque o problema com pessoas como Lúcia é que elas não aceitam ser esquecidas como realmente foram. Elas querem ser lembradas do jeito que fingiram ser. O e-mail chegou numa terça-feira de manhã. Assunto: solicitação de mediação de divórcio. Parte contrária contestou os termos. Abri, respirei fundo e li devagar. Ela tinha contratado uma advogada. Estava contestando a divisão de bens. E mais do que isso, estava alegando que o relacionamento foi marcado por distanciamento emocional progressivo e falta de suporte afetivo. Ela estava escrevendo uma narrativa onde eu era o responsável pelo fim. Era surreal. A mulher que passou meses mentindo, trocando mensagens com outro homem, planejando escapadas como se fosse um esporte. Agora dizia que me traiu porque eu não a valorizava. Liguei pro meu advogado. Ela tá tentando se fazer de vítima, quer que pareça que traiu por desespero emocional. Ela pode tentar o que quiser, ele disse com calma. Mas você tem provas. Você tem datas, prints, vídeos.
Você tem o quadro inteiro. Ela só tem um roteiro inventado. Mesmo assim, o processo me incomodava. Não porque eu achasse que ia perder, mas porque era mais uma tentativa dela de escrever a história com a própria caneta. Na semana da audiência de mediação, recebi uma mensagem inesperada da irmã dela. Ela tá ensaiando falas, tá dizendo que vai se emocionar, que vai pedir desculpa diante do juiz. Mas tudo tem limite. Se ela tentar inverter as coisas, eu mesma falo a verdade. Eu agradeci, mas decidi que não ia depender de ninguém. Chegando na mediação, encontrei Lúcia sentada na sala de espera, vestida com sobriedade, cabelo preso, olhar caído. A personagem da mulher injustiçada. Quando me viu, forçou um sorriso tímido. Você tá bem? Tô, melhor do que nunca. Ela tentou manter a postura durante toda a sessão. Mas quando meu advogado apresentou os documentos, os prints, os horários, os vídeos, o verniz começou a rachar. O mediador só balançava a cabeça. Lúcia desviava o olhar. Não conseguiu manter o personagem até o fim. Saiu da sala antes de terminar, dizendo que precisava de ar. Naquele momento, eu entendi de vez. Ela não queria vencer. Ela só queria não perder sozinha. 2 semanas depois da mediação, eu comecei a me sentir leve. Era estranho. Tomar café sem tensão no estômago. Voltar do trabalho sem precisar escutar passos arrastados pela casa. Deitar na cama e não sentir aquele peso invisível ao lado. A vida estava silenciosa. Mas não era o silêncio tenso de antes. Era o silêncio da liberdade. Comecei a correr de manhã. Voltei a ler livros que tinha abandonado. Organizei meu armário. Tirei tudo que me lembrava dela. Roupas, perfumes, objetos. Doei, joguei fora, eliminei. Era como limpar uma ferida antiga que eu não sabia e que ainda sangrava. E foi exatamente aí que ela apareceu. Não em casa, nem no trabalho, mas numa cafeteria onde eu costumava ir aos sábados, um lugar que ela odiava. Sentei, pedi meu café, abri o livro. De repente, uma sombra. Posso sentar? Lúcia. Cabelo preso com pressa, rosto sem maquiagem, respiração curta. Não. Ela puxou a cadeira mesmo assim. Eu precisava te ver. Você não responde mais. Nenhum oi, nenhum fica bem. Você sumiu da minha vida como se eu nunca tivesse existido. Fechei o livro. Olhei nos olhos dela. Você deixou de existir para mim no dia que mentiu olhando nos meus olhos. Ela mordeu o lábio, tremendo. Você não sente mais nada? Sinto paz. E isso é tudo o que eu precisava. Ela segurou o choro. Eu achei que se eu explicasse, se eu mostrasse que me arrependi. Você não se arrependeu, Lúcia. Você se arrependeu de ter sido pega. Silêncio. Ela respirou fundo, mexeu no guardanapo. Não sabia o que dizer. Você me apagou de tudo. Sim. E agora você está descobrindo que o silêncio também pode ser um grito. Levantei. Paguei a conta. Antes de sair, olhei para ela uma última vez. Essa foi a última vez. Não me procure mais. E ali, saindo daquela cafeteria com o coração limpo, eu entendi de verdade que a cura não vem com tempo. A cura vem com limite, com fim, com distância. Os dias seguintes foram preenchidos por tarefas que, à primeira vista, pareciam simples. Cancelar contas conjuntas, dividir o plano de saúde, transferir o nome do carro, organizar papéis do banco. Coisas práticas. Mas cada papel assinado, cada ligação feita, era como rasgar um pouco mais daquela memória. O telefone tocava com mensagens automáticas, lembretes de pagamentos, notificações de alteração de endereço. Fui ao cartório para assinar os últimos documentos. A funcionária olhou para mim com aquele olhar de quem sabe histórias demais. É sempre difícil, ela disse baixinho. Assenti. É uma página que fecha, mas às vezes é o melhor que a gente pode fazer. No caminho de volta, passei pela casa vazia. Aquela casa que um dia foi lar. Que guardou risadas, brigas, abraços, mentiras. Fechei os olhos por um momento. Aqui não é mais minha casa. Voltei para minha nova rotina. Sem ela. Sem máscaras,
sem jogos. E mesmo com o peso da despedida, era a primeira vez em meses que eu me sentia realmente livre. Com os documentos finalmente assinados e entregues, a última página daquele capítulo se fechou. Sentei na varanda da minha casa, o sol da tarde batendo no rosto. Respirei fundo e pensei em tudo o que vivi nos últimos meses: as mentiras, as traições, as noites em claro, a dor profunda. Mas também pensei no que conquistei: o meu silêncio, a minha liberdade, o meu respeito próprio. Olhei para frente. Não com medo nem raiva, mas com determinação. Eu não era mais o homem que permitia que mentiras definissem minha vida. Eu não era mais o personagem passivo daquela história. Eu era o autor do meu próprio destino. E mesmo que a ferida ainda latejasse, eu sabia que o tempo cuidaria disso. Que eu tinha aprendido a lição mais difícil. Não importa quem te traiu. Importa quem você escolhe ser depois disso. Levantei, fechei a porta e caminhei para o que viria a seguir. Livre. Finalmente.